Como criar conteúdo de forma leve e autêntico. Hoje é a nossa primeira aula aqui no YouTube, né? E espero que você aproveite o máximo dessa aula, onde eu vou contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E também vou contar de que forma você pode criar um conteúdo totalmente autêntico, totalmente voltado aí para ajudar as pessoas naquilo que você gosta, né? E aí eu vou entrar aqui na nossa tela, só para vocês darem uma olhadinha, que a gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, que é como se fosse um quadro branco. Todas as ferramentas que eu utilizo aqui, depois eu coloco nos comentários fixado para você ir atrás, se você quiser saber mais, tá bom? E esse conteúdo da aula também tem um conteúdo totalmente prontinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um conteúdo pronto dessa aula, que eu vou deixar aqui para vocês baixarem. Só que para você baixar esse conteúdo, você vai precisar entrar no grupo VIP lá do Ser Autêntica, que lá eu sempre compartilho o conteúdo aqui das nossas aulas, que toda quinta-feira às 9 horas da manhã, ao vivo aqui no YouTube, a gente vai então falar sobre conteúdo, sobre autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Como criar conteúdo leve e autêntico? Não tem como eu falar desse conteúdo se primeiro eu não contar um pouquinho da minha história, né? Então essa é uma aula que é criar conteúdo de forma leve, autêntico, sem pirar com tantas táticas e fórmulas mirabolantes, né? E aqui, a essência disso aqui é fazer com que você possa criar o seu conteúdo sem precisar copiar ninguém, né? É claro que você pode se inspirar nas pessoas, e isso é muito válido e cai muito bem. Mas a sua história, ela é muito rica e ela deve ser contada para as pessoas, e é um tipo de conteúdo que você pode gerar aí para quem segue você, para os seus seguidores, para os seus inscritos, enfim, o que você quiser mostrar para as outras pessoas. Mas eu não tenho como falar sobre esse conteúdo se não contar um pouquinho da minha história, de quem eu sou. Hoje, eu sou a Jana, né? Eu sou terapeuta, eu me considero mais uma professora do que uma terapeuta, mas antes eu trabalhei muitos anos com vendas, com desenvolvimento de pessoal. Então eu trabalhei em grandes multinacionais como Claro, como Vivo, né? Sempre trabalhando aí nessa linha de vendas, com treinamento, atendimento aos clientes também e treinamento de equipes. Então eu treinei várias e várias pessoas, tanto para atender o pré-venda, quanto para fazer o pós-venda. Eu já fui aquela vendedora de porta em porta, só para vocês terem essa noção de quem eu sou. Mas nos últimos anos, né, dessa minha parte de CLT, eu trabalhei como coordenadora, né, de empresas, consultoria, enfim, fiz diversos trabalhos referente a isso. Então, a venda, eu trabalho com vendas desde 2002, só para você ter uma noção de quando eu comecei com isso que eu estou falando hoje para vocês. E aí, em 2009, eu decido criar uma empresa chamada Tecendo Mimos Loja. Essa empresa ela era voltada para artesanato, né? Eu fazia artesanato. Era uma empresa assim, não era uma empresa ainda, era uma coisa totalmente informal, até porque eu trabalhava em CLT e era só apenas para ganhar um extra. E dessa forma, eu então decidi criar essa empresa aí de artesanato, que me ajudava muito, e isso depois eu vou contar uma outra história para vocês também, porque que eu fui para o mundo do artesanato, né? E aí eu decidi empreender em 2009, onde eu criei a minha primeira loja online, né? E a partir deste momento eu comecei a empreender. Só que nessa época ela era tudo muito difícil, né? A gente não tinha assim grandes cursos para nos ensinar como empreender, como vender na internet. Era tudo muito vago, era tudo muito raso e a gente precisava ir, sabe, muito a fundo, pesquisar mesmo, e muito na questão, né, de colocar a cara no jogo, né, de encarar as coisas como elas são. Então pensa que foi um período assim que eu mais passei perrengue, mas foi o perrengue que fez ser quem eu sou hoje, né? Essas dificuldades que eu passei e conhecer esse mundo todo fez com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje.
Não, então, em 2009, eu entro nessa questão do empreendedorismo, né? Hoje, juntei todos esses dois mundos, né? O mundo de vendas, o mundo de desenvolvimento pessoal, e comecei a entrar nessa questão aí de autoconhecimento. Na faixa ali, eu tive uma crise dos 39 aos 40 anos, eu tive uma crise de identidade. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer, eu seguia uma cacetada de gente na internet, daqui a pouco eu me vi vestindo terno, tomando água em taça de vidro, daqui a pouco eu estava falando difícil como as pessoas estavam falando, porque eu era muito influenciada, porque eu achava que aquele formato que eu tinha aprendido não era o certo, e que as pessoas que estavam vendendo cursos, que estavam fazendo as suas mentorias, elas estavam vendendo tudo muito bem e muito rápido, né? E eu queria ser essas pessoas, eu queria me desenvolver como essas pessoas. Só que aí que tá, né? Quando a gente quer ser uma pessoa que a gente não é, a tendência disso dar errado é muito grande. E foi o que aconteceu. Eu me sentia totalmente frustrada, eu não conseguia vender os meus produtos, os meus serviços. Na verdade, eu não sabia nem o que eu queria vender, o que eu queria fazer, porque eu tinha vestido uma fantasia, eu era um personagem, né, e não sabia quem eu era. Então eu tive essa crise no auge dos 39 para os 40 anos, e eu decidi parar tudo. E aí eu parei tudo e comecei a estudar, ao invés de eu ir lá e olhar para fora, buscar respostas fora, eu disse, não, eu vou olhar para dentro, eu vou descobrir quem eu sou, eu vou me reconectar com quem eu sou, com a minha essência, né? Vou buscar quem é essa pessoa que passou anos e anos fazendo um personagem, vivendo de aparência, né? E achando que estava tudo bem, que estava tudo certo, e na verdade não estava, né? E aí eu precisei é, olhar para dentro e começar a olhar. E foi a partir daí que eu me tornei, então, uma terapeuta, ou hoje até me considero mais uma professora, e os assuntos que eu sempre gosto de falar, que é de autoconhecimento. Então, para vocês terem ideia, eu sou uma pesquisadora de arquétipos, eu sou numeróloga, eu gosto de astrologia, eu gosto do Hélio Couto, que é a ressonância harmônica, eu gosto de física quântica, eu gosto de tarô, eu gosto de muitas e muitas coisas que são referentes ao mundo do ops, esotérico, né? No mundo esotérico. Então, eu decidi fazer isso, decidi pesquisar esse mundo até para me autoconhecer. Então, muitas coisas que eu aprendi ao longo desses anos, né, eu fui testando em mim mesma, fui conectando essas ferramentas e diversas ferramentas. Hoje eu atuo muito com essa questão do autoconhecimento sem usar uma ferramenta específica, né? Onde eu utilizo várias técnicas, várias ferramentas, tudo aquilo que possa ajudar a pessoa a ela se conectar com a essência dela. E aí eu não podia deixar de fora uma outra parte que também faz parte de mim, que é essa questão de vendas, que é essa questão de criar conteúdo, que é essa questão do empreender, que é essa questão do digital, que eu sempre gostei também. E aí eu disse, eu preciso unir essas duas ferramentas, eu preciso organizar essas minhas ideias, né? Porque não é fácil você pegar dois assuntos bem distintos e organizar eles e fazer um único, né? E foi aí que eu entendi que eu não preciso ser única, que eu não preciso trabalhar num nicho específico e que eu posso ser quem eu sou. Então hoje eu ajudo as pessoas, através do autoconhecimento, a criar conteúdos de forma autêntica e alinhada com o propósito delas, que é o que eu faço. Hoje eu falo do que eu gosto, hoje eu me visto do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou. Eu falo com esses erros todos e escrevo com os meus erros todos, sem tapear as minhas falhas, porque as falhas são muito importantes, né? E eu me torno cada vez mais eu, mais verdadeiramente a minha essência e, claro, cada vez mais autêntica. Então, essa aí, só para dar um contexto para vocês da onde eu vim e quem eu sou. Então, vamos para a aula? Então, no digital, né? Eu fiz assim, ó, pensa que eu fui a louca dos cursos. Eu fiz muitos cursos, eu estudei muito, eu tenho vários livros. Não sei quantas horas que eu tenho de vídeos assistidos no YouTube, que o YouTube sempre foi uma ferramenta muito interessante para mim. Eu sempre busquei informações e a maioria do conhecimento que eu tenho vem daqui, né? E essa ferramenta ela me ajuda bastante. Então eu fiz muitos cursos, cursos de marketing, curso de construção de marca, de criação de conteúdo.
E aí quando a gente começa a consumir esses conteúdos, que a gente vê que as pessoas também vão implantando essas facilidades na nossa vida e vão dizendo assim, é muito fácil fazer 10K por mês, eu faço 100 mil ao mês, fazendo só isso, de forma simples, fácil e rápida, você só precisa copiar o que eu faço. E tudo isso é muito ilusório na nossa cabeça, né? E não só isso, a gente começa a ser influenciado por essas pessoas. Então essas pessoas, elas começam a vestir terno, elas começam a falar difícil, elas começam a tomar água na taça de vidro, elas mostram as viagens delas, o quanto elas estão ganhando dinheiro, se é que estão ganhando dinheiro e tudo, e a gente vai se iludindo, né, nesse mundo, a gente vai caindo nisso. E aí a gente entende que é isso que é ter uma autoridade, né? E aí eu comecei a seguir essas pessoas porque eu achava que era exatamente isso que ia me fazer, sei lá, ser milionária. Ou o fato nem era isso que eu queria ser milionária. Eu acho que eu queria ser conhecida pelo meu trabalho, queria ter sucesso e tudo mais. E aí eu comecei a seguir essas pessoas, a me vestir como essas pessoas, e daqui a pouco eu comecei a sentir uma confusão. Isso me gerava uma confusão muito grande, né, onde eu não conseguia me entender. E aí eu comecei a perder o quê? A minha identidade. A partir do momento que eu perco a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou, e claro, isso traz uma frustração muito grande. E aí eu fui atrás do conceito do que é identidade, né? Identidade é um substantivo feminino, a qualidade do que é idêntico, é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, isso é ter uma identidade, né? Características únicas, né? Que distingue ela de outras pessoas, né? Que é possível individualizá-la. Então, nós somos seres únicos. Até Deus, quando fala, ele sempre diz: vocês são seres únicos aqui no mundo, né? E quando a gente quer copiar uma pessoa, a gente esquece a nossa essência. E aí a gente deixa de ser único. E a gente começa a seguir uma manada, né? E aí a gente acha que ter o carro de luxo, ter a casa linda, maravilhosa, ter aquelas viagens incríveis, faturar não sei quanto por mês, que isso é ter autoridade, que isso é ter sucesso. E aí eu fui atrás do que é a autoridade. É um substantivo feminino, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Então, a autoridade não está na taça, né, com água, não está no terno que a gente veste, não está no batom vermelho. A autoridade é o nosso conhecimento, é aquilo que a gente decide, aonde a gente atua e aquilo que a gente faz obedecer, né? É uma entidade, uma entidade que detém esse direito ou poder. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, mais autoridade eu vou ter. Quanto mais eu estudar, mais autoridade eu vou ter. Então, nada tem a ver com a vestimenta que eu tenho, o que eu faço, o que eu visto. E sim aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei e aquilo que eu sei passar para as pessoas também. Isso é o que me traz autoridade, né? E aí, a autoridade, tudo isso faz com que eu preciso olhar para dentro, porque se eu preciso buscar conhecimento, antes de mais nada, eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou e saber qual é a minha identidade. E aí eu uso a ferramenta do autoconhecimento, que é olhar para dentro e descobrir quem eu sou. E aí, o conteúdo, ele vai estar dentro de você. Você é o seu conteúdo, né? Então, tudo aquilo que você estudou nos últimos anos, os livros, os vídeos que você assistiu, os cursos que você fez e, claro, a experiência de vida que você tem, tudo isso faz parte do seu conteúdo. Portanto, você é o seu conteúdo. E quando eu falo disso, quando a gente gera isso, quando a gente tem essa informação de que os livros que eu li, os vídeos que eu assisti, os cursos que eu fiz e, claro, a experiência da minha vida já é o grande caminho para eu começar a criar um conteúdo leve e autêntico, eu quero que você entenda que cada vez mais as redes sociais querem que você crie conteúdo autêntico. Tanto é que a gente está vendo as reformulações feitas dentro do Instagram, né? Hoje, por exemplo, ele não quer que você compartilhe um vídeo de um criador, por exemplo. Ele quer que você crie o seu vídeo, que você seja original e crie o seu vídeo.
E o que a gente faz? Geralmente a gente vê um vídeo muito legal e a gente quer surfar naquela onda daquela pessoa que viralizou. E aí eu te pergunto, será que você quer realmente viralizar por um vídeo que muitas vezes é um vídeo de humor que não tem nada a ver com você? Com o assunto que você fala? Né? Porque a gente às vezes vem, as pessoas vêm até o nosso perfil lá no Instagram por um vídeo de humor, né? Porque você fez um vídeo de humor. Mas você fez brincando e aquilo viralizou. E é claro, começou a trazer um monte de seguidor. Só que essas pessoas muitas vezes não são o público que vai comprar o produto de vocês, ou que vai se tornar o aluno de vocês. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente espalha de conteúdo por aí. Se ele não tem a ver com a gente, ou com a nossa essência, que é o que a gente está conversando aqui, por que eu vou compartilhar esse conteúdo? Ah, mas eu quero engajamento. Não, isso não é ter engajamento. É você viralizar. Mas não quer dizer que vai trazer vendas para você ou vai trazer mais clientes. Não. Então é importante entender isso. E cada vez mais as redes sociais querem que a gente crie um conteúdo novo, um conteúdo original e autêntico. E aqui eu vou falar de uma plataforma que é o TikTok, né? O TikTok é uma rede que ela quer ser um YouTube futuramente, né? Eu não vou falar, não vou dar aula de TikTok aqui. Mas é um conteúdo que se espelhou muito no YouTube. E agora está muito YouTube. Tanto que os jovens hoje, a pesquisa que um jovem vai fazer, ele vai fazer dentro do TikTok. Nós, faixa dos 35, 40 para cima, o que a gente vai pesquisar? Onde é que a gente vai? Vai no Google ou vai no YouTube, né? Hoje, os mais jovens vão no TikTok pesquisar. Tanto é que lá dentro da rede já pode sim criar conteúdos mais longos. Inclusive agora, se eu não me engano, conteúdos de até 1 hora pode ser colocado lá dentro, vídeos. Até para gerar mais pesquisa. Além de ser mais livre, mais solto e não tão engessado como estava virando o Instagram. O Instagram estava virando uma rede de marqueteiros, né? A gente estava pegando a imagem do terninho, a taça de vidro, batom vermelho, vendendo uma ilusão e as pessoas achando que a internet é muito fácil, que é só chegar lá, postar e tá tudo bem, mas ninguém te conta que tem que ter muito trabalho, que tem que ter muita constância ali em cima para que você realmente consiga ver o dinheiro entrar. Fora que você precisa pagar anúncios, e quando eu digo pagar, é pagar mesmo, bem e bem pago, para que o seu serviço, a sua empresa seja cada vez mais vista, porque senão você se torna um igual dentro do Instagram, né? Se você se veste, como eu falei ali, de terno, de tacinha, não sei o quê, você se compara a um monte de pessoas que também se veste assim. Qual é a possibilidade de você ser achado no meio desse mar, desse oceano de pessoas que estão copiando e colando diversos conteúdos? E veja bem, eu não sou contra ao chat GPT, pelo contrário, eu acho que as inteligências artificiais ajudam e muito a construir os nossos conteúdos. Mas eles tiram a nossa questão de pensar e a gente se torna mais preguiçoso. E aí nós nos tornamos iguais, todo mundo se torna igual dentro de uma rede social, onde o que impera é o aesthetic, né? A estética, foto linda, maravilhosa. Ó, o carro do som, eu adoro quando eu vou gravar, porque sempre acontece isso aí, ó. Ó. E aí, gente, é isso que acontece, né? A gente vê que as pessoas acabam se tornando iguais e não tem como você aparecer no meio dessa gente. É por isso que cada vez mais as redes querem que a gente crie um conteúdo único, autêntico, que seja o mais parecido com a gente. E aí, os conteúdos dentro do Instagram, eles não estão sendo voltados para viralizar. Eles querem que haja engajamento, em que as pessoas virem comunidades. Forme a sua comunidade. Querem que pessoas se conectem. Ainda que sim, a rede do Instagram é uma rede de conexão de pessoas, é uma rede social e não uma rede de vendas de produtos. E hoje o que a gente vê é um portfólio muito grande de produtos, é um cartão de visitas de vários produtos, as pessoas querem vender cursos e mais cursos e tudo mais. E aí a gente não vê conexão genuína, a gente não vê a essência verdadeira das pessoas, a gente só vê mais do mesmo e isso se tornou cansativo. E aí o Instagram foi lá, não, eu não quero mais isso. Eu quero que as pessoas venham porque gostem daquela pessoa, porque ela criou um conteúdo único, porque ela criou um conteúdo original. Eu quero que ela forme o quê? Uma comunidade. Então hoje, o formato que você tem que pensar, seja para vender os seus produtos, o seu serviço, é
formar uma comunidade que goste das mesmas coisas que você gosta. E a pessoa que vai comprar de você, ela não vai comprar o produto porque é o produto. A pessoa vai comprar de você, porque ela gosta de quem? De você. Então, cada vez mais que você seja mais autêntico e crie os seus próprios conteúdos, as pessoas certas vão chegar até você. E aí, é claro, você vai conseguir ter os seus alunos, ter a sua comunidade. E uma vez que você tem a sua comunidade, você pode criar uma série de produtos, sabe? Uma série de coisas para vender. Em uma próxima aula eu vou falar sobre isso. Então, hoje, um propósito dentro de uma rede social, seja aqui no YouTube, seja no que for, vai ser de formar uma comunidade. Então, o meu conteúdo, com o conhecimento que eu tenho de forma leve, como é que eu vou criar esse conteúdo, né? Esse conteúdo que eu vou criar, que eu já falei que vem ali dos livros, dos vídeos, dos cursos, da experiência de vida, como é que eu crio esse conteúdo, né? Então, esse conteúdo, ele não pode ser formal, ele não pode ser engessado, né? Ele não pode ser assim, cheio vou usar o aplicativo para fazer tal postagem aqui, um carrossel assim. Não, ele tem que ser o mais simples possível, porque é o simples que vai vender. É o simples que vai atrair, é o simples que conecta, não é o difícil. Então, é a forma como você conversa com os seus amigos. Vamos supor que você está contando uma história lá para o seu amigo, de que forma você se expressa, de que forma você fala. Esteja livre para falar da mesma forma dentro das redes sociais. Eu não sou uma pessoa que costuma falar palavrão, isso não faz parte da minha forma de conversar com as pessoas. Mas se por um acaso você é uma pessoa que fala palavrão, azar, fale porque é o seu jeito, não seja polido. Porque daí você já vai estar sendo o quê? Vestindo uma fantasia, vestindo uma máscara que você não é. Né? Então seja você no mais simples possível que você é. E aí é isso que eu quero passar para vocês. Fale como se você estivesse falando com um familiar. Fale como se estivesse falando com um amigo. Escreva da mesma forma como você estivesse falando com um amigo. Não queira ter palavras floreadas, né, cheia de aperfeiçoamento, bonitas, se você não é uma pessoa assim. Se você não é uma pessoa que escreve difícil, para que você vai escrever difícil? Só para se complicar? Não tem porquê você ser assim. E aí, você vai criar um conteúdo de forma leve, de forma tranquila e fácil, porque é aquilo que você gosta de falar, é aquilo que você gosta de assistir, é aquilo que você estuda e, é claro, com a sua história de vida. Porque histórias de vida também vendem. O que você faz hoje que pode ajudar as pessoas? Entenda que um conteúdo ou um produto que você venha fazer, ele precisa ajudar as pessoas. Né? A gente compra um produto não porque a gente achou bonito, porque ele traz alguma solução para mim, ou seja, por um status ou por uma dor, como eu usava lá na época que eu trabalhava nas grandes empresas, uma oportunidade. Que oportunidade o seu produto, a sua empresa ou você traz para outra pessoa, que resolve para outra pessoa. Principalmente se você já passou por isso e conseguiu resolver. Então, como eu falei para vocês lá, que eu era uma pessoa que eu seguia 500 pessoas, eu me influenciava por elas, eu me vestia como elas, eu falava como elas e perdi a minha essência e eu me perdi nessa jogada toda. E eu perdi a minha identidade. E aí, o que eu precisei? Eu precisei olhar para dentro, saber tudo aquilo que eu já tinha lido de conhecimento, tudo aquilo que eu já tinha visto, e recuperar a minha essência e ser quem eu sou. Então, a partir de uma crise, porque conteúdo também sempre vem de alguma crise, né? De algo que a gente tem acontecido na nossa vida e a gente decidiu mudar, virar a chave. E histórias que viram chaves, histórias que inspiram também vendem. Também conectam. E eu quero que você pense assim, que você não tem que ter o objetivo de vender. Você tem o objetivo de quê? Primeiro, ser o mais autêntico possível de quem você é. Segundo, conectar as pessoas. O que menos você tem que se importar é em vender. Não é o produto em si, não é a sua empresa em si, mas sim o que você quer falar para as pessoas e principalmente o que você pode ajudar as pessoas, o que você já passou e que pode ajudar as pessoas. Então eu passei por isso, eu não era a pessoa, eu não tinha mais a minha identidade, eu precisei olhar para o autoconhecimento, trabalhar isso dentro de mim
E aí eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas que também estavam se perdendo nesse processo. E vamos combinar, as pessoas que estão na virada de chave dos 39 e 40 sempre passam por uma crise de identidade. É o período que a gente se sente meio perdido mesmo. E aí a gente precisa o quê? Resgatar. É como se fosse um resgate da nossa criança interior, né? Lembrando que também sou terapeuta. E aí eu disse assim, por que que eu não posso falar disso? Por que que eu não posso compartilhar tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já apliquei, que eu sei que deu certo? E também falar das coisas que eu apliquei que não deram certo para mim. E aí, aonde surgiu o meu conteúdo. Então, o meu conteúdo é esse. Mas qual é o seu conteúdo? O que que você solucionou em você e que pode ajudar outras pessoas também? Então, é isso. E é uma coisa leve, tranquila e que é fácil para mim, porque afinal de contas eu já passei por isso, né? E ainda estou passando, e ainda estou me conectando e estou ajudando as pessoas ao mesmo tempo que me ajudam. Por isso que eu falo, para as minhas alunas, né, que eu tenho alunas lá na nossa imersão e na mentoria, eu sempre digo, eu ensino, mas eu também aprendo e eu também compartilho aquilo que eu aprendi, né? E eu não sou só a professora aqui, né? Nós somos todos uma comunidade, nós nos ajudamos para um bem maior. No meu caso, meu propósito é ajudar as pessoas e curar também as minhas feridas. Mas qual é o seu propósito, né? Precisa entender isso também. E quando eu crio um conteúdo que ele é genuíno, que ele faz parte da minha vivência, né, que eu consiga ajudar as pessoas, eu gero o quê? Conexão. E isso são conteúdos que geram conexão. Primeiro é um conteúdo que resolve um problema ou uma dor ou algo que em que a pessoa que está falando, né, conseguiu resolver, ou seja, provavelmente teve uma crise, que foi que eu falei para vocês. E qual problema ou oportunidade que você ou seu produto, problemas, espera aí que eu vou arrumar aqui. Que ficou quais problemas, né? Quais problemas, oportunidades que você ou seu produto, serviço resolve? Que é isso que eu falei para vocês. Então, o conteúdo, ele sempre tem que estar voltado para quê? É um conteúdo que ajude as pessoas. E dentro desse conteúdo, você também precisa o quê? Contar a sua história de superação, os seus medos. Não tenha medo de contar coisas que você passou, sabe? Coisas que você enfrenta, ou que já enfrentou, ou que conseguiu resolver. Porque às vezes, aquilo ali que você acha que é insignificante é aquilo que vai ajudar uma pessoa. Então, esteja preparado para isso também. Então, o conteúdo, ele é feito em primeiro lugar para você, né, em resolver uma crise sua, em resolver um problema seu. Depois, em segundo lugar, aquele conteúdo que pode ajudar as pessoas. E depois, esse conteúdo é o que vai conectar e criar a sua comunidade. Então, não é mais vender por vender, não é mais viralizar por viralizar. Aqui é formação de comunidade, é pessoas que se conectam por quem você é. E assim a gente não se frustra. E assim a gente também não cria expectativa. Isso se torna mais leve e sem pressão para criar conteúdo. Então, você cria um conteúdo de forma leve, usando exatamente o que você já tem aí na sua vida. Ah, quer dizer que eu tenho que estar estudando? Gente, a gente precisa estudar a vida inteira. A gente precisa ler livros, a gente precisa ver vídeos, a gente precisa fazer cursos, pagar cursos. É só assim que a gente melhora, que a gente se torna pessoas melhores, né? Vai chegar num ponto que o conteúdo gratuito, ele não vai mais suprir a sua necessidade, porque o ouro mesmo vai estar no conteúdo pago, né? A gente vai até um ponto. Agora, se você não está disposto a pagar, você tem que estar disposto a estudar mais e mais tempo. O problema é que o mais e mais tempo para estudar, você vai levar mais e mais tempo para fazer sua empresa realmente funcionar, o seu negócio funcionar. Quando você paga um produto, você sabe que aquela pessoa que está ensinando aquilo ali já passou por aquilo ali e sabe os caminhos para resolver, sabe os atalhos para resolver. E ela vai estar te entregando isso ali de uma forma mais, sabe, toda mastigadinha mesmo. Agora, quando você não tá afim de pagar, você tem que fazer que nem eu fazia lá atrás, que eu tinha que ficar horas e horas lendo livros, horas e horas vendo vídeos, pesquisando, perdendo tempo em pesquisa,
né? Principalmente no ano de 2009, quando eu tive que empreender. E assim, ó, eu tenho a expertise de muitas vezes pegar um aplicativo e olhar e saber mexer e organizar e montar às vezes uma página de vendas, que nem eu monto página de vendas, eu monto o site, tudo que eu precisar de ferramentas, eu vou atrás, porque isso é da minha natureza. Agora, se uma pessoa sabe fazer isso com o pé nas costas e te dá o atalho pronto, por que não contratar esse serviço dessa pessoa, se ela sabe fazer isso? Para que você vai perder tempo com isso? Ah, não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem que fazer que nem eu. Você tem que ir lá, se afundar em estudos, descobrir as ferramentas, ver onde é que faz, é tentativa e falha, né? Erro. E aí, para você ter acerto, isso tudo tem o quê? Uma demora, tem um tempo. Se você tem tempo, show de bola. Se você não tem tempo e nem paciência, porque aqui precisa ter muita paciência também, né? Você precisa pagar, né? Você precisa se dedicar, você precisa pagar. E sim, existem muitas pessoas que são muito boas. Existem muitos conteúdos por aí que são muito bons. Tem muita gente dando muito conteúdo gratuito que já ajuda e muito, mas muito mesmo, de verdade. E tem pessoas que estão ali dispostas a realmente te ajudar a construir o seu negócio de uma maneira mais leve e mais tranquila. Então entenda, se você quer se aprofundar mais, você precisa pagar os cursos também. Você precisa se dedicar para isso também. E é um investimento, você está investindo em você, está investindo no seu conhecimento e no bem-estar da sua empresa. Agora, se você não quer, você tem que fazer o caminho do quê? O caminho do estudo, que é mais laboroso, mas faz parte do processo. Então, quando a gente cria conteúdo, o conteúdo é quem? É a gente, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente pode resolver, ajudar as pessoas, que é o fundamental. E o grande erro das pessoas é o quê? Que eu quero vender, 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 vender e não quero olhar para as pessoas, não quero olhar para os clientes. E não é isso, a gente não tem que ver quem te segue, teus seguidores, os teus inscritos, o que for. Você tem que estar atento ao quê? A formar uma comunidade, a se conectar com essa pessoa. O seu conteúdo você já possui, você já tem. O que você pode fazer é cada vez mais aprimorar, aí atrás de mais conhecimento, que isso faz parte do processo, mas o conteúdo está no que você já leu, no que você já assistiu, naquilo que você gosta de falar, aquilo que você sabe falar, que bem ou mal é uma coisa que você tem conhecimento já, ou pelo menos um pré-conhecimento. Ah, mas eu não conheço tudo do meu nicho, sei lá. Mas isso não te impede de já ir explicando, de já ir ensinando as pessoas. Pelo contrário, isso ajuda e mais as pessoas a verem que você também está que nem elas, está tentando ali aquilo que você está aprendendo, você também está colocando em prática e está vendo que dá certo, que não dá. Isso ajuda mais ainda as pessoas. Ninguém nasceu sabendo tudo, né? A gente está aqui para aprender, a gente está nesse mundo aqui para aprender cada vez mais. E então, a nossa aula de hoje é isso, né, gente? Eu vou pedir para vocês, se puderem, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para quando tiver uma próxima aula, compartilhar se você sentiu a necessidade. Aqui eu falo exatamente disso, eu falo do que eu gosto, de autoconhecimento, eu falo de conteúdo, de como criar conteúdo, eu falo de todas as ferramentas que eu já utilizei aqui. E eu quero dizer que todas as quintas-feiras a gente tem aula às 9 horas da manhã, aqui onde eu dou uma aula mesmo, falo sobre algum assunto. A próxima aula já está chegando, que é amanhã, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa próxima aula.